Hoje é dia do Você e o Doutor, que traz como tema o diabetes, uma das principais doenças crônicas não transmissíveis que respondem por mais de 70% das mortes. No Brasil, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas são diabéticas, mas grande parte delas ignora esse diagnóstico. Por isso, é hora de aprender mais sobre esse inimigo silencioso, as causas, sintomas, consequências e tratamentos do diabetes. E quem nos ensina tudo isso é o médico de família, professor doutor Antônio Spreusser. Muito bom dia mais uma vez, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, César. Para a gente começar, doutor, o que ocorre no organismo de um diabético? Então, normalmente o que acontece, César, é que o nosso corpo, o corpo de todos nós, temos uma glândula chamada pâncreas que fica atrás do estômago. E essa glândula produz esse hormônio aqui, chamado insulina. E a insulina, já vou explicar por quê para vocês, que é a chave do nosso grande mistério. Aí o que acontece? Toda vez que você come, tá, qualquer comida, pizza, macarrão, legumes, você enche o teu vaso sanguíneo de açúcar. Então, cada bolinha branca dessa que eu estou jogando aqui, dentro do vaso sanguíneo, são moléculas de açúcar. Só que o açúcar, ele não tem que ficar dentro do vaso sanguíneo, não. Porque quanto mais açúcar fica no meu vaso sanguíneo, mais diabético eu vou estar. Então, se tiver muito açúcar, não é o problema. O grande problema é que agora esse hormônio insulina, olha o que ele vai fazer. Ele vai entrar e vai abrir a portinha do quê? Da minha célula. Então, toda vez que entra açúcar dentro da minha célula, olha o que acontece. Acende a luz da tua energia. Então você, para fazer qualquer tipo de ação, a célula tem que estar cheia de energia. Então, quando agora eu não tenho insulina no meu corpo, o açúcar não entra na célula, ele só vai ficar dentro do vaso. Então eu fico cheio de açúcar no meu vaso sanguíneo e aí eu tenho diabetes, que pode ter seu diabetes tipo 1 ou tipo 2, que eu já vou explicar para vocês, principalmente o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, o que acontece no diabetes tipo 1? O que acontece em crianças e adolescentes? Olha só, os anticorpos agem no corpo e lesam o pâncreas, então eu não tenho insulina. Então o vaso sanguíneo fica cheio de açúcar, esse açúcar tenta entrar dentro da célula, olha, ele quer entrar dentro da célula, mas não tem insulina. Então ele não entra na célula, a pessoa fica com o vaso cheio de açúcar, chamado hiperglicemia. Então esse diabetes aqui agora do tipo 1, que eu falei que ocorre em crianças e adolescentes, os principais sintomas: sede em excesso, urina frequente, porque está perdendo muito açúcar na urina, cansaço e fraqueza, porque a célula não tem açúcar, e perda de peso. Então esses são os principais sintomas do diabetes tipo 1. Agora, o diabetes tipo 2 é o que acontece nos adultos. O que acontece dentro do corpo humano no diabetes tipo 2? Vamos dar uma olhadinha? Você também, no diabetes tipo 2, você aumenta o açúcar dentro do vaso sanguíneo, só que no diabetes tipo 2 eu tenho um pouquinho de insulina. Essas bolinhas azuis que vocês estão vendo é insulina. Então, às vezes, a insulina funciona e quando ela funciona, olha o que acontece agora com o açúcar. Olha, ele vai entrar dentro da célula. Ele abriu a porta, entrou o açúcar. Então, o diabetes tipo 2, eu não fico com açúcar tão alto como eu fico com o diabetes juvenil se eu não tratar. Então, é muito, muito importante a gente saber essa diferenciação. Por quê? Porque os principais sintomas do diabetes tipo 2... visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes e crônicas e má cicatrização. Então, muitas vezes você tem todos esses sintomas, como o César Filho falou no começo do programa comigo, diabetes é uma doença silenciosa, Renata. Então, você tem que saber fazer diagnóstico, tem que saber identificar quando você está com esse problema. E ficar atenta a esses sintomas que o senhor acabou de falar. Isso daqui, Não pode exatamente. deixar passar, já tem que aí acender a luz do alerta. Agora, doutor, quais são as consequências de uma diabetes não controlada? Então, toda vez que você não controla e nem sabe que você tem, olha os problemas. Pega o corpo inteiro, Renata. Então, você pode ter um acidente vascular cerebral, os vasos dos olhos não funcionam, então você tem a retinopatia diabética. Os rins também não funcionam porque os vasos sanguíneos estão alterados. Você pode ter um infarto, ataque cardíaco. A dificuldade de cicatrização porque os vasos sanguíneos estão entupidos.
E a neuropatia diabética ou neuropatia periférica, os nervos não funcionam, por isso que você fica com formigamento nas mãos e nos pés. E essa dificuldade de cicatrização causa também as amputações, né, doutor? As feridas crônicas que depois a gente tem que acabar amputando. Por isso, Renata, que é importante a gente fazer diagnóstico precoce do diabetes. Agora, por falar em diagnóstico, a dosagem de glicose no sangue ainda é a mais importante forma de controlar a diabetes? Sim, doutor? o mais frequentemente a gente faz esse método no hospital, em casa. Como é que a gente faz isso aí? Como é que faz o diagnóstico? Geralmente o açúcar abaixo de 100, a glicemia abaixo de 100 é normal. Então 80, 90, 70 é normal. Já entre 100 a 125, você já tem um pré-diabetes. E acima de 126, você já tem o diabetes. Lembrar que a hemoglobina glicada também é outro fator de diagnóstico. Hemoglobina glicada alta, 6, 6,5, 7, já é diabetes também. E quais são os cuidados, doutor, que uma pessoa com diabetes precisa ter para melhorar, né, aí a sua qualidade de vida? Então, os principais cuidados, a gente sempre fala, né? Começar com uma dieta balanceada. Então, vou chamar uma animação para vocês verem que a dieta balanceada é fundamental. Cuidado com açúcar, carboidratos, muita farinha. Segundo lugar, precisa queimar caloria, né? Precisa queimar como? Atividade física regular. Geralmente aeróbico, todo dia, 1 horinha por dia, não faz mal para ninguém. O tratamento e a insulina são fundamentais. Os medicamentos atuais são muito bons. E depois o monitoramento. O monitoramento é tão importante que você tem que saber quanto que você está de açúcar para aplicar tua insulina ou tomar o número de comprimidos que você tem que tomar por dia. Então, monitoramento é fundamental para você fazer um bom acompanhamento da doença. Doutor Antônio Spreuser, muito obrigada por todas as informações. É uma verdadeira aula tê-lo aqui com a gente toda Obrigado, semana. Renata. Obrigada, Obrigado, viu? boa e semana, muita viu? saúde.